E aí eu trouxe para vocês aqui algumas fotos, né? Então, para que a gente tente caracterizar uma lesão da dermatofitose. Mas eu volto a dizer, gente, não dá para bater o olho em lesão. Isso funciona para tudo na dermatologia, né? A gente nunca pode bater o olho na lesão e falar que isso é uma infecção fúngica, que isso é um processo viral, que isso é um processo neoplásico, imunomediado ou bacteriano. Né? Não é porque tem uma pústula que é bactéria, não é porque tem secreção que é bactéria, e não é porque é uma pele como essa, que a gente só tem uma área, só tem, né, algumas áreas aí de alopecia que é fungo, né? É óbvio que, conforme vocês forem estudando dermatologia, vocês vão assimilando mais as características da lesão com possíveis diagnósticos, né? Isso funciona para qualquer sistema, né? Quando a gente já está mais familiarizado aos sinais clínicos, a gente vai conseguindo fazer a nossa listinha de diagnóstico diferencial. Aquela que eu sempre falo para vocês, como eu trabalho na minha rotina, mediante um sinal clínico, né, relatado na anamnese importante, ou, e muitas vezes, ao sinal que eu observo no meu exame físico, isso tem que me abrir na cabeça de imediato ali 3 suspeitas. A gente vai trabalhar nessas, excluindo ou confirmando, e se excluir essas 3, pensar em novas, né? Esse é o grande barato da clínica médica. E não é diferente aqui, né? Então, eu vou mostrar para vocês esses pacientes todos que eu coloquei aqui, são pacientes com diagnóstico confirmado de dermatofitose, mas que isso abre outras possibilidades de diagnóstico. O que a gente vê quase sempre, né? Quase sempre o paciente tem áreas de alopecia, que são essas áreas aí sem pelo, pode ter áreas de rarefação pilosa, que é aquela área que a gente tem uma menor cobertura pilosa, então tem um pouco de pelo, mas a proporção é menor, né? A gente pode ter escamas, que é aquela descamação envolvida, a gente pode ter crostas, né, que muitas vezes aí tratados como infecções bacterianas, porque a gente vê crosta e imagina que ali é um pus, né, e imagina que é um processo bacteriano, e pode, inclusive, também ser lesão fúngica. Então, a nossa base aí é a alopecia, a rarefação, as crostas, a descamação, né, que são as escamas, e o eritema, que é aquela pele avermelhada, aquela lesão mais avermelhada. Esse é o clássico, tá? Então, vejam, aqui é um animal jovem, com várias áreas aqui na região de cabeça, de alopecia, né, algumas inclusive circulares, outras com outros formatos, né, lineares, mas o que chama a atenção aí são as áreas alopécicas. E é daí, da área da lesão, que a gente vai falar na nossa aula de hoje, quais são os exames que a gente vai, a partir dessa lesão, definir o diagnóstico, se for, de fato, a dermatofitose, né? Aqui é um bem bonitinho, né? Também, veja, um animal jovem. Aqui na região de cabeça, a gente tem uma grande área circular de alopecia, e se vocês colocarem em reparo aqui na região de cabeça, tá toda com descamação, né? Então, existem várias escamas aqui envolvidas com o processo. Coça ou não coça, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Eu sempre digo para vocês que quando a gente atende um caso de dermato, fica muito mais simples, né, dentro da vasta possibilidade que a gente tem de diagnósticos, vocês separarem em casos que têm prurido, e aí vocês vão ter uma lista de diagnóstico diferencial para o prurido, e casos que não cursam com prurido, então casos que não têm coceira envolvida, né? E aí existem algumas doenças que ficam circulando para lá e para cá. A dermatofitose é uma delas, né? A gente fala sempre que é uma doença não pruriginosa, que não vai cursar com um prurido importante, aquele como as alérgicas, um prurido grau, pensando de 0, um animal que não se coça, a 10, um animal que se coça o tempo todo, não vai ser um prurido nota 8, 9, 10, como as alérgicas. Mas cerca de 50% dos cães também apresentam prurido associado a esse quadro, né? Então, esse é o tipo da doença que quando a gente consegue visualizar essas lesões que eu comentei com vocês no início, né, de alopecia, rarefação, crosta, escama, eritema, e o paciente tem ou não prurido, ela vai entrar como diagnóstico diferencial. A gente vai ter que realizar os exames para excluir ou confirmar essa doença, tá? Em gatos, a porcentagem de prurido é menor, né? A literatura traz aí pra gente que 10% dos gatos apresentarão prurido. Então, também, a gente não sabe qual é o nosso paciente, né, qual porcentagem ele vai entrar, então essa doença também vai oscilar aí nas duas colunas, né.
Ai, Ju, mas por que eu vou fazer essas colunas então? Porque a gente sabe que algumas doenças são muito específicas de ter ou não prurido. E isso vai te ajudar muito na rotina, né? Então, façam o diferencial de prurido ou não. Mas lembrem que a dermatofitose, infelizmente, entra nos dois, né? Esse é o mesmo paciente da foto anterior, mostrando uma lesão muito similar à da cabeça, né? Em maior proporção na região de tronco. Aqui um outro cachorro, né? A gente vê aqui a área de alopecia, áreas de alopecia, então um paciente que tinha prurido, então ele, inclusive, mordiscava essa região, né? Por isso o eritema. Às vezes, inclusive, pode ter infecção bacteriana secundária ao processo, né? De se coçar, de se lamber em excesso, de mordiscar, de se esfregar. Então, mas tudo bem, não é uma preocupação isso, porque a gente vai colher material. A gente vai pegar da lesão, a gente vai colher a amostra dali. Se houver infecção bacteriana, vocês também vão constatar isso nos mesmos exames que a gente vai fazer. Por isso que a dermatologia é tão mágica, né? Porque a gente faz um processo e consegue definir ou excluir algumas possibilidades com aquele mesmo exame. Isso é muito bom na nossa rotina, né? Aqui um outro paciente, uma lesão bem bonitinha, né? Ou na região ventral aqui de tórax e região cervical, vejam que a gente tem várias áreas, né? E ela é um tipo de doença fúngica que cresce de dentro para fora. Então, não é incomum vocês atenderem as áreas que vão ficando maiores com alopecia, e no centro, se você colocar uma atençãozinha, uma lupa, você começa a ver que começa a haver uma repilação, começa a crescer pelo, né? E a bordinha. E essa tá bem bonita, né? Mostrando para vocês aqui a região da borda, bem eritematosa, né? Mas isso, mais uma vez eu digo para vocês, isso não é exclusivo da dermatofitose, né? Mas chama a atenção que a gente coloque essa como um diagnóstico diferencial. Aqui na região de cabeça, uma outra área, ó, é uma área central aqui de alopecia, vejam que ela está hiperpigmentada, tem um pouco de deposição de crosta. Em gatinhos, né, então aqui na região cefálica, áreas de alopécia na ponte nasal e área dos membros com vários pontinhos de alopecia, né, também um diagnóstico de dermatofitose. Região de cabeça, rarefação, vejam que tem a cobertura pilosa, mas já tem menos, né, cabeça, orelha. Mas se eu atendo um gato assim, por exemplo, se vocês olham lá no meu Instagram, semana passada eu coloquei um caso retrasada, acho, de um caso clínico de um gato com área de alopecia em cabeça, né? Com diagnóstico de sarna notoédrica. E às vezes essa condição aqui de alopecia ou de rarefação pode estar associada ao trauma, né? Dele estar realmente com prurido decorrente de um outro processo, nada a ver com essa região. Então é sempre olhar o paciente como um todo, né? Aqui na região caudal dos membros, né, área de alopecia, vejam que tem bastante descamação, né, tá toda cheia de escamas a região. Esse é um outro paciente, e aí talvez a gente tenha que chamar a atenção, vocês não vão ter isso numa rotina muito intensa, mas também ocorre na dermatofitose apresentações atípicas. Essas que eu mostrei para vocês são as da nossa rotina, do nosso cotidiano, que abre diagnósticos diferenciais para outras doenças, né? A dermatofitose é só um diagnóstico diferencial. Mas a gente também tem na dermatofitose a presença de caryons, que é o representativo dessa figura aqui, né? Que são áreas que ocorrem normalmente em parte distal de membros, mais importante em cães do que em gatos, e esse aspecto é um aspecto do pápulo nodular, ele não está envolvendo só a região superficial, ele está ali na região da derme também. Então, é uma nodulação um pouquinho mais profunda, a gente sente isso na palpação, né? Um diagnóstico mais difícil de ser estabelecido. Por isso eu coloco eles aqui como uma observação para vocês. Não é de rotina, né? Mas que muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade em definir esse diagnóstico, porque os métodos padrões de exames diretos, às vezes, não revelam a presença do fungo que está mais profundo, né? E aí a gente tem que fazer outros exames mais elaborados, como, obviamente, a cultura fúngica é o padrão para se estabelecer o diagnóstico da dermatofitose, mas a gente também tem a possibilidade de histopatológico, então, mandar isso para um patologista.
Raramente lembrar que existe a possibilidade da imunohistoquímica, que vai fazer a marcação da região ali, é a mesma, não sei se vocês já fizeram imunohistoquímica de algo, mas é a mesma forma, a gente vai colher a biópsia como se estivesse mandando para o formol, ali, análise histopatológica, mas a gente pede a imunohistoquímica, né, que ele vai corar e vai mostrar mais nitidamente o agente, como nesse caso da dermatofitose. Então, essas apresentações atípicas são aquelas que algumas vezes a gente comeu um pouquinho de bola, né? A gente atendeu, fez os exames que eu vou comentar aqui com vocês, não chegamos no diagnóstico, tratamos o que a gente acredita ser, não responde bem, e aí volta para a gente para biopsiar, e aí sim estabelecer o diagnóstico. Então, é só para chamar a atenção de vocês que há apresentações também atípicas da dermatofitose. Assim como eu não tenho uma foto para colocar para vocês hoje, mas existe também em gatos a presença de pseudomicetomas. Também é uma lesão bem interessante, que também ocorre na região aí de tronco dos gatos, especialmente nos gatos, e são nódulos subcutâneos, bem profundos. Então, é aquele gato que chega com aquelas nodulações profundas com fístula, drenando secreção. E a gente nunca vai pensar naquilo como uma dermatofitose, né? Porque a gente tem esse pensamento da coisa mais superficial. Mas também é uma apresentação atípica, né? Então, diagnosticou lá no histopatológico pseudomicetoma, isso também é uma dermatofitose, tá? Então, só queria chamar a atenção disso, mas lembrar que para a gente definir o diagnóstico, que é a nossa aula de hoje, não basta o seu exame físico, né? A gente, obviamente, com as lesões, vamos pensar nas possibilidades de diagnóstico, mas a gente vai, de fato, estabelecer que isso é dermatofitose procurando o agente, né? Procurando o dermatófito. E aí, então, a gente tem que pensar nos exames complementares.